Assistir X-Men Evolution na hora do almoço foi um evento canônico para qualquer brasileiro que cresceu no início dos anos 2000. E é por isso que eu sempre me surpreendo quando vejo que essa animação nunca foi tão grande lá nos Estados Unidos quanto ela foi aqui no Brasil, especialmente se comparada com a série animada dos anos 90, que agora retornou em X-Men 97. Sério, será que lá nos Estados Unidos tinha tanta paródia de abertura de X-Men Evolution igual tem aqui? Mas então por que X-Men Evolution se conectou tão bem com o público brasileiro? Ao ponto de que, não importasse quantas vezes o Silvio Santos colocasse o desenho para passar no Bom Dia e Companhia, ele sempre trouxesse audiência e acabava por fazer novos fãs. E embora a resposta pudesse simplesmente ser, bom, X-Men Evolution foi reprisado mais de 1 milhão de vezes no Bom Dia e Companhia, e é por isso que ele fez tanto sucesso entre os brasileiros, eu acredito que o real motivo por trás da popularidade dessa animação vai muito além disso. Claro, a quantidade de vezes que X-Men Evolution foi reprisada no SBT tem muito a ver com o sucesso da série no Brasil, e seria tolo dizer o contrário. X-Men Evolution, que estreou em 2000 na TV americana e chegou por aqui um tempinho depois, primeiro no Cartoon Network e depois no SBT, só teve 52 episódios, e mesmo assim, múltiplas gerações lembram de ter assistido o desenho do começo ao fim, simplesmente porque o SBT reprisou a série completa várias e várias vezes. Mas reprises consecutivas não são o suficiente para tornar de um produto um clássico, até porque o Bom Dia e Companhia não tinha problema nenhum em substituir um desenho por outro se ele não tivesse dando audiência. Você não via Projeto Zeta ou Max Steel passando todo dia na grade do SBT por anos e anos. Então quer dizer que devia haver algo de especial sobre X-Men Evolution para a série ser reprisada tantas e tantas vezes. Até as versões mais recentes do Bom Dia e Companhia passaram esse desenho. O sucesso de X-Men Evolution no Brasil vai além do sentimento de familiaridade que veio com as reprises, e tem a ver com algo mais especial, uma conexão que aqueles personagens criaram com o público brasileiro. Se a geração que cresceu nos anos 90 teve esses X-Men como sua referência para o que os mutantes significavam, a geração dos anos 2000 teve X-Men Evolution. E enquanto a série dos anos 90 era mais sobre adaptar as grandes sagas dos X-Men nos quadrinhos com traços fiéis ao que o Jim Lee vinha fazendo em X-Men Blue, X-Men Evolution focou em criar personagens com os quais o público jovem pudesse se identificar. E esse foi um dos segredos para X-Men Evolution ter uma identidade tão forte e tão única, resultando em uma série que era completamente diferente daquela dos anos 90. Pouco antes de X-Men de 2000 da Fox entrar em produção, o roteirista Robert Skir, que havia trabalhado em alguns episódios de X-Men a série animada, levou um pitch para Marvel do que seria um filme dos X-Men, focado em versões adolescentes dos mutantes e que se passaria no ensino médio. Na época, o Avi Arad, que você provavelmente conhece como o produtor que insistiu para o Sam Raimi colocar o Venom em Homem-Aranha 3, gostou da ideia do Robert Skir, mas disse que o filme dos X-Men teria que ser sobre versões adultas e experientes dos mutantes. A ideia do Skir foi engavetada, mas não por muito tempo. Na virada do milênio, a Kids WB, o extinto canal de desenhos da Warner Bros. Lá da TV americana, queria investir em uma nova geração de animações que pudesse funcionar para um público mais infantil, sem muita violência ou temas muito pesados como havia sido o caso da série do Batman. E foi então que a ideia do Bob Skir foi desengavetada. X-Men Evolution, que originalmente iria se chamar X-Men, os Filhos do Átomo, foi desenvolvida para ser uma série que conversasse com o público jovem e mostrasse os X-Men nos primeiros anos das carreiras deles de super-herói. O desenho também iria focar na vida estudantil dos X-Men, já que a maioria deles estaria no colegial. E enquanto a série dos anos 90 procurou ser o mais fiel possível aos designs dos X-Men nos quadrinhos da época, X-Men Evolution teve total liberdade para repaginar os personagens e criar uma identidade visual única para a série. Steve E. Gordon, que é quem desenhou os personagens de X-Men Evolution, teve como inspiração os uniformes clássicos do Jack Kirby com aquelas silhuetas mais bem definidas. A diferença é que, ao invés de ter todos os X-Men vestidos de amarelo, cada membro da equipe recebeu suas próprias cores. Por mais que isso pareça insignificante, os detalhes nos uniformes dos mutantes de X-Men Evolution fazem parte da razão pela qual a série se tornou tão marcante aqui no Brasil. Pensa bem, como uma nova animação poderia substituir aqueles trajes praticamente perfeitos da década de 90? X-Men Evolution precisava ir para um caminho diferente, algo que fugisse completamente do estilo de Jim Lee, mas que ainda tivesse personalidade. E eles conseguiram. Esse Ciclope e esse Ciclope têm designs bem diferentes, e ainda assim eles são ambos bem marcantes. O traje da Jean Grey de X-Men Evolution é muito mais minimalista e menos super-heróico que a dos anos 90. E ainda assim a versão de Evolution é bem marcante e até referencia o uniforme tradicional verde da época em que a Jean era chamada de Garota Marvel. E não era só uma questão de redesenhar os uniformes, alguns personagens eram completamente diferentes de versões anteriores. E talvez os melhores exemplos disso sejam Wolverine e a Vampira. Existe um debate até hoje de qual versão da Vampira, a dos anos 90 ou de Evolution, é a mais icônica. E a verdade é que é praticamente impossível escolher porque ambas eram icônicas do seu próprio jeito. O Wolverine de X-Men Evolution não podia ser mais diferente do da série dos anos 90. Começando pela cor do uniforme tradicional, que foi do amarelo para o laranja, e passando pelo próprio rosto do Logan, que foi daquele estilo lenhador canadense baixinho para um estilo um pouco mais delicado.
O Wolverine representa muito bem o quão único X-Men Evolution foi comparado às outras adaptações dos mutantes. O Logan de Evolution continua sendo uma das poucas versões do personagem que não se envolveu em um triângulo amoroso com o Ciclope e a Jean Grey, ou que não namorou 95% do elenco feminino de X-Men. Ao invés daquele personagem sempre descrito como um anti-herói sombrio e violento que não trabalha bem a equipe, o Wolverine de X-Men Evolution era uma parte fundamental do Instituto Xavier e uma referência para os recrutas mais jovens. O Logan serviu até como uma figura paterna para vários personagens da série, particularmente a Kitty Pryde, a Vampira e a X-23, essa inclusive que não existia nos quadrinhos e foi uma criação de X-Men Evolution. Mais de 20 anos após o lançamento de X-Men Evolution, eu arrisco a dizer que essa animação teve a melhor versão do Logan fora dos quadrinhos. Mas o Wolverine não foi o único acerto de X-Men Evolution. O Scott de X-Men Evolution ainda não podia ser aquele herói experiente e pronto para assumir o posto de líder dos X-Men, tal como o de X-Men 97, mas ainda assim ele mostrava todos os traços de personalidade que a gente esperava ver do Ciclope. O Scott vai de um cara esquentadinho para um líder mais sensato, alguém que podia assumir a responsabilidade em momentos críticos e tinha muito a ensinar para a próxima geração. O mesmo vale para a Jean, que quando não estava ocupada chamando pelo Scott, era muito sábia e rapidamente se mostrou uma líder em potencial. Inclusive essa Jean nunca tropeçou num fio e conseguiu usar os poderes dela por mais de 10 segundos sem desmaiar. Pena que a gente nunca chegou a ver o que seria a saga da Fênix de X-Men Evolution. Embora o desenho tenha dado um gostinho disso naquele episódio em que a Jean perde o controle dos poderes dela. Jean e Scott estavam nesse período de transição entre alunos mais velhos e jovens mentores, enquanto a Tempestade já era uma figura bem mais experiente. Essa versão da Ororo era bem próxima do Professor Xavier e tinha confiança total, tanto quanto dele quanto do resto dos alunos, sendo talvez a figura mais influente do Instituto depois do Charles. E embora X-Men Evolution tenha entregado ótimas versões de Tempestade, Jean Grey, Wolverine e Professor Xavier, um dos pontos fortes dessa animação eram os personagens mais jovens, a segunda e terceira geração de recrutas que vai se juntando à equipe ao longo da série. Os primeiros episódios de X-Men Evolution são dedicados a introduzir o Noturno, a Kitty Pryde, a Vampira e o Spike, esse último que também foi uma criação do desenho e não existia nos quadrinhos. E todos eles foram muito marcantes e criaram seu próprio legado dentro daquele universo. Mais tarde, a série introduziu outros recrutas baseados nos Novos Mutantes, incluindo personagens como Jubileu, Magma, Mancha Solar, Lupina e o Homem de Gelo, que aqui passou longe de ser um membro fundador dos X-Men e foi repaginado como um personagem mais jovem comparado a Jean e o Scott. Os personagens de X-Men Evolution, especialmente os mais jovens, tinham todos personalidades muito bem definidas, o que fez com que o público pudesse se conectar facilmente com eles. Não importava se você conhecia os X-Men de outras adaptações, ou se aquele era o seu primeiro contato com os mutantes. X-Men Evolution fazia você se importar não só com os heróis, mas também com os vilões. Sim, os vilões de X-Men Evolution eram uma das melhores coisas do desenho. A série teve uma das versões mais interessantes da Irmandade dos Mutantes, desde a criação desse grupo lá nos quadrinhos originais, ao ponto de que em alguns episódios a gente quase que torcia por eles. Fazer adaptações boas de vilões como Magneto e Mística pode não ser tão difícil, mas fazer o público se importar com Groxo, Mercúrio, Blob e Avalanche não era tarefa fácil. E foi através da Irmandade de Mutantes do X-Men Evolution que muitos brasileiros foram introduzidos a Wanda, ou Feiticeira Escarlate, mais de 10 anos antes dela ser introduzida no UCM, interpretada pela Elizabeth Olsen. E entre a versão da Wanda de X-Men Evolution e a do UCM, por mais que eu goste das duas, vamos dizer que a minha preferida é aquela que é uma mutante. X-Men Evolution inclusive introduziu muita gente a outros conceitos do universo Marvel, como o fato de que o Wolverine e o Capitão América lutaram juntos na Segunda Guerra Mundial, ou que o Nick Fury e a S.H.I.E.L.D. tomavam conta dos assuntos que envolviam super-heróis. E seria extremamente injusto discutir o sucesso de X-Men Evolution no Brasil sem mencionar a dublagem brasileira do desenho. As vozes originais eram muito boas, mas a dublagem brasileira de X-Men Evolution trouxe uma alma e uma identidade para essa animação que ajudou muito ela a se tornar tão popular aqui no Brasil. O elenco de dublagem de X-Men Evolution incluía nomes como Márcio Simões como Professor Xavier, papel esse que ele inclusive está reprisando em X-Men 97, Alexandre Moreno como Ciclope durante a maior parte da série, substituindo Hermes Baroli após a primeira temporada, a nossa saudosa Yara Rissa como Jean Grey, Luiz Feyer Mota como Wolverine, papel que ele agora faz em X-Men 97, substituindo o gigante Isaac Bardavi, Fernanda Fernandes como Vampira, Peterson Adriano como Spike, Samuara Luiz como Tempestade, Marisa Leal como Kitty Pryde, Cristiano Torreão como Noturno, entre outros. Inclusive, quem não adorava ouvir a Mística chamar a Tempestade de A do Vento ou a Vampira falar que o seu poder é o meu poder. X-Men Evolution seguia aquela forma bem definida do vilão da semana, e todo episódio meio que tinha que ter uma lição no final. Mas mesmo assim, a série nunca deixou de ter arcos que se estendessem por múltiplos episódios, especialmente nas temporadas finais. A saga do Apocalipse, por exemplo, foi um dos pontos altos de X-Men Evolution e foi contada ao longo de vários episódios. Infelizmente, X-Men Evolution só durou 4 curtas temporadas.
Isso porque o canal onde o desenho era exibido passou por uma nova reformulação e estava focando em uma programação para um público ainda mais jovem. Ironicamente, o desenho que havia sido criado para conversar com um público mais infantil agora havia se tornado sério e complexo demais para aquele público e precisava chegar ao fim. E você já deve ter lido ou visto vários vídeos sobre como teria sido a quinta temporada de X-Men Evolution, mas a verdade é que os criadores sabiam muito bem que o ciclo da série havia chegado ao final e só esboçaram algumas poucas ideias para o que seria uma quinta temporada. A principal dessas ideias seria uma adaptação da saga da Fênix, continuando aquela visão que o Professor Xavier teve da Jean se tornando a Fênix Negra quando ele entrou na mente do Apocalipse. Mas isso nunca aconteceu. Isso significa que ao final da saga do Apocalipse, o SBT voltava lá do episódio 1 e reprisava a série tudo de novo. Mas não importava, porque tal como Chaves ou Todo Mundo Odeia o Chris, por mais que a gente soubesse como cada episódio iria terminar, X-Men Evolution era tão bom que valia a pena assistir tudo, mais uma vez. X-Men Evolution dominou a hora do almoço no Brasil, porque ele sabia falar com um público que ainda conhecia muito pouco dos X-Men e soube receber de braços abertos uma versão um pouco mais diferente daqueles personagens. E eu arrisco dizer que essa animação é a melhor adaptação dos mutantes para uma outra mídia, mesmo não sendo a mais fiel. Mas e você, prefere X-Men Evolution ou X-Men dos anos 90? Qual das duas animações é a mais nostálgica?